Você já se perguntou como milhares de animais viajam por milhas sem se perder? Esta pergunta nos leva a uma viagem fascinante, não apenas através dos céus, mares e terras, mas também através do impacto profundo que essas migrações têm em nossas culturas. As histórias de migrações de animais são entrelaçadas com lendas, mitos e tradições em sociedades ao redor do mundo, refletindo a admiração e o respeito que os humanos têm por esses fenômenos naturais. De aves que prenunciam as mudanças das estações que definem padrões de vida para povos indígenas, tanto quanto as migrações que moldam crenças, festivais e práticas culturais. Passando para as descobertas arqueológicas e lições aprendidas, é notável como os vestígios das rotas migratórias antigas nos ajudam a compreender não apenas a história natural do nosso planeta, mas também a história da humanidade. Essas jornadas dos animais revelam padrões de mudanças climáticas, migrações humanas e a evolução dos ecossistemas. Elas nos ensinam sobre resiliência, adaptação e a interconexão da vida na Terra. Ao estudar esses padrões, aprendemos valiosas lições sobre conservação, sustentabilidade e o nosso papel no futuro do planeta. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Os incríveis navegadores do mundo animal. As migrações são uma das façanhas mais espetaculares da natureza. De baleias que percorrem milhares de quilômetros pelos oceanos a aves que cruzam continentes, cada espécie segue um mapa invisível gravado em seu DNA. Mas como eles sabem para onde e quando ir? Esta pergunta intriga a humanidade há séculos, revelando um dos grandes mistérios da vida selvagem. A capacidade desses animais de navegar com precisão sobre vastas distâncias fascina cientistas e leigos igualmente, levando a investigações profundas sobre os mecanismos subjacentes a tais jornadas épicas. Ao mergulhar mais fundo nessa questão, descobrimos estratégias de migração tão variadas quanto os próprios animais. Aves migratórias, por exemplo, dependem de uma combinação de orientação celestial e terrestre, usando o Sol e as estrelas para se guiar durante o dia e a noite, respectivamente. Algumas espécies também se orientam pelo campo magnético da Terra, um sentido chamado magnetorrecepção, que lhes permite detectar sua posição relativa ao norte magnético, facilitando sua navegação através de continentes e oceanos. Mas não são apenas as aves que demonstram essas habilidades notáveis. Baleias e golfinhos, percorrendo milhares de quilômetros através dos oceanos, usam complexas vocalizações para navegar e localizar companheiros e alimentos em suas rotas migratórias. Salmões, por outro lado, confiam em seu olfato extraordinariamente aguçado para retornar aos exatos locais de desova onde nasceram, um fenômeno que continua a maravilhar os cientistas. Ainda mais surpreendente é a jornada da borboleta monarca, que atravessa a América do Norte com uma precisão que desafia a lógica. Essas delicadas criaturas, equipadas com sensores internos para o tempo e a posição do Sol, embarcam em uma migração transgeracional que vê várias gerações nascendo e morrendo ao longo do caminho, cada uma continuando a jornada instintivamente para completar um ciclo que seus antepassados começaram. Essas migrações não são apenas demonstrações de resistência e precisão. Elas são fundamentais para a sobrevivência de suas espécies. Elas garantem acesso a recursos alimentares, locais de reprodução seguros e condições climáticas favoráveis. Além disso, essas migrações têm implicações significativas para os ecossistemas globais, influenciando padrões de predador e presa, polinização de plantas e até mesmo a dispersão de sementes. Diante de tanta maravilha, surge uma questão crítica. Como podemos, como sociedade, contribuir para a preservação dessas rotas migratórias ancestrais? A expansão humana, as mudanças climáticas e a poluição representam ameaças significativas a esses padrões migratórios milenares. A conscientização e a ação são fundamentais para garantir que futuras gerações possam testemunhar essas migrações espetaculares. Teorias e tecnologias. Desvendando o GPS animal. Cientistas têm explorado teorias fascinantes para explicar esses padrões migratórios.
Acredita-se que alguns animais usam o campo magnético da Terra como uma bússola, enquanto outros se orientam pelas estrelas. A tecnologia moderna, como rastreadores por satélite, nos permitiu desvendar parte desses mistérios, revelando rotas incrivelmente precisas e adaptativas. Este avanço nos dá uma visão sem precedentes sobre a complexidade e a sofisticação com que a natureza opera, permitindo-nos apreciar ainda mais a maravilha das migrações animais. Além da magnetorrecepção e da orientação astronômica, estudos recentes sugerem que algumas espécies podem até detectar mudanças atmosféricas, usando-as para otimizar suas rotas migratórias. Isso indica uma compreensão e uma interação com o meio ambiente muito além do que anteriormente imaginávamos. A utilização de tecnologias avançadas não revelou apenas os métodos de navegação dos animais, mas também destacou a precisão de suas viagens. Rastreadores GPS miniaturizados, por exemplo, mapearam as rotas de migração de tartarugas marinhas, mostrando como elas voltam para as mesmas praias de nidificação com uma precisão surpreendente após anos e milhares de quilômetros no mar. Esses dados não apenas maravilham os cientistas, mas também são cruciais para esforços de conservação, ajudando a proteger as áreas críticas para a sobrevivência dessas espécies. O impacto das mudanças climáticas nas rotas migratórias é outra área de intensa pesquisa. Alterações na temperatura e no clima podem afetar a disponibilidade de alimentos, a segurança dos habitats e até mesmo a própria viabilidade das migrações. A tecnologia desempenha um papel vital aqui, não apenas em monitorar essas mudanças, mas também em modelar previsões futuras, permitindo-nos antecipar e mitigar impactos negativos sobre as espécies migratórias. A colaboração internacional em pesquisas e a partilha de dados têm sido fundamentais para ampliar nossa compreensão das migrações animais. Projetos globais que combinam observações de campo com análises de Big Data estão começando a revelar como as redes ecológicas estão interligadas em uma escala global, sublinhando a importância de uma abordagem unificada para a conservação. À medida que continuamos a explorar o GPS animal, através de avanços científicos e tecnológicos, surgem novas perguntas sobre como podemos usar esse conhecimento para melhor coexistir com as outras espécies do nosso planeta. As descobertas não apenas aumentam nossa admiração pela natureza, mas também trazem à tona questões críticas sobre a responsabilidade humana na preservação desses padrões antigos. 10 histórias de migração, feitos heróicos. Número 10. O milagre da migração das borboletas monarca. A cada outono, as borboletas monarca embarcam em uma migração de até 3.000 milhas da América do Norte para os Montes Michoacán, no México. Esta jornada não só é um testemunho da resistência dessas criaturas delicadas, mas também um maravilhoso exemplo de ciclo de vida transgeracional, pois leva várias gerações para completar a viagem. 9. O retorno heróico do salmão. Navegando de águas oceânicas de volta aos seus locais de nascimento em rios de água doce para se reproduzir, os salmões realizam uma das mais árduas migrações conhecidas, superando predadores e obstáculos físicos. Este ciclo de vida, culminando em um único ato de reprodução antes da morte, é uma poderosa lembrança da tenacidade da vida. 8. A grande travessia dos gnus. Na África, mais de 1 milhão de gnus, junto com zebras e gazelas, participam de uma migração circular através do Serengeti e do Masai Mara, enfrentando rios infestados de crocodilos e predadores à espreita em busca de pastagens mais verdes. Este fenômeno representa um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. 7. A jornada polar das baleias cinzentas. As baleias cinzentas empreendem uma migração de 12.000 milhas entre as águas de alimentação no Ártico e os locais de reprodução nas águas quentes da Baja Califórnia. Esta é a mais longa migração conhecida de qualquer mamífero, demonstrando incrível resistência e orientação. 6. Os voos de longa distância das aves limícolas. As aves limícolas, como o maçarico de bico fino, viajam milhares de milhas entre os locais de nidificação no Ártico e as áreas de invernada no sul. Essas aves fazem paradas estratégicas, mas sua capacidade de voar distâncias tão longas sem parar
é um feito atlético notável. 5. A migração noturna das enguias europeias. As enguias europeias migram do frescor dos rios europeus para o Mar dos Sargassos para desovar, numa viagem de milhares de quilômetros que ainda é envolta em mistério. Após a desova, elas morrem, deixando a próxima geração para encontrar seu próprio caminho de volta para a Europa. 4. O desfile dos caranguejos vermelhos da Ilha Christmas. Uma vez por ano, a Ilha Christmas é tomada por milhões de caranguejos vermelhos que migram do interior da ilha para a costa para a desova. Este espetáculo visual é uma maravilha natural, transformando a ilha em um mar vermelho de vida. 3. A peregrinação dos elefantes africanos. Elefantes africanos realizam migrações sazonais em busca de água e alimentos, demonstrando memória e inteligência extraordinárias. Eles seguem rotas ancestrais que se entrelaçam com a sobrevivência de muitas outras espécies. 2. A viagem dos tubarões brancos. Grandes tubarões brancos migram milhares de milhas através dos oceanos, um fenômeno recentemente descoberto graças à tecnologia de rastreamento. Essas migrações são cruciais para entender o comportamento de alimentação e acasalamento desses predadores. 1. O voo intercontinental do andorinhão preto. Com uma das mais longas migrações de qualquer pássaro, o andorinhão preto viaja do norte da Europa e da Ásia para a África subsaariana, cobrindo distâncias de até 20 mil quilômetros anualmente. Sua capacidade de voar enormes distâncias é um testemunho da incrível adaptação e resistência aviária. Dados e impacto ambiental. O que os dados nos dizem? As mudanças climáticas e a perda de habitats estão afetando essas migrações milenares. Áreas de alimentação e reprodução estão mudando, rotas estão se tornando mais perigosas. Acompanhar essas mudanças é vital para a conservação dessas espécies. Estudos recentes fornecem evidências alarmantes de como o aquecimento global está alterando o calendário e os padrões das migrações, forçando os animais a se adaptarem a ritmos que não correspondem mais aos ciclos naturais de crescimento de plantas e à disponibilidade de presas fundamentais para a sua sobrevivência durante essas longas viagens. Por exemplo, aves migratórias estão chegando aos seus destinos de reprodução em tempos que não coincidem mais com o pico de abundância de insetos necessários para alimentar seus filhotes, comprometendo a sobrevivência das próximas gerações. Similarmente, espécies marinhas como as baleias estão enfrentando desafios em suas rotas migratórias devido ao aumento da temperatura dos oceanos, que afeta a distribuição de seu alimento, o krill. Além das mudanças climáticas, a perda de habitats causada pela expansão urbana, desmatamento e práticas agrícolas insustentáveis está reduzindo drasticamente os locais disponíveis para alimentação e reprodução. Isso não apenas diminui as chances de sobrevivência dessas espécies migratórias, mas também perturba os ecossistemas locais que dependem delas. Por exemplo, a destruição de áreas úmidas, vitais para muitas aves migratórias como pontos de descanso e alimentação, tem impactos diretos na biodiversidade desses habitats. A tecnologia de rastreamento por satélite e os estudos de campo estão desempenhando papéis cruciais em monitorar essas mudanças, fornecendo dados precisos sobre as rotas migratórias, tempos de migração e mudanças nos padrões de comportamento. Essas informações são essenciais para a elaboração de estratégias de conservação eficazes, como a criação de corredores migratórios protegidos e a implementação de medidas de gestão que garantam a preservação de habitats críticos. No entanto, a ação global coordenada é necessária para abordar as causas subjacentes das mudanças climáticas e da perda de habitats. Políticas voltadas para a redução de emissões de gases de efeito estufa, a promoção de práticas agrícolas sustentáveis e a proteção de áreas naturais são fundamentais para mitigar os impactos negativos sobre as migrações dos animais. Agora que você conhece os padrões e mistérios das migrações animais, que tal ajudar a proteger essas rotas incríveis? Pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Participe de iniciativas de conservação, apoie a ciência e compartilhe este vídeo para espalhar a palavra.
Cada gesto conta na batalha contra as mudanças climáticas e a perda de habitats. Seja adotando práticas mais sustentáveis em sua vida diária, como reduzir o consumo de plástico e a pegada de carbono, seja voluntariando-se em projetos locais de conservação ou apoiando financeiramente organizações que trabalham incansavelmente para proteger nossos amigos migratórios. Lembre-se, a preservação dessas maravilhas naturais não beneficia apenas as espécies animais, mas também mantém o equilíbrio dos ecossistemas dos quais dependemos. A jornada das espécies migratórias nos ensina sobre resiliência, adaptação e a importância da conservação. A verdadeira riqueza se encontra na biodiversidade e nos ecossistemas saudáveis que sustentam a vida na Terra. A felicidade pode ser derivada do respeito e da harmonia com a natureza, reconhecendo nosso papel como guardiões do planeta. Ao proteger as rotas migratórias, não estamos apenas salvando espécies, estamos preservando a riqueza natural do mundo para as gerações futuras. Que a história das migrações animais inspire uma nova perspectiva sobre o que valorizamos e buscamos, lembrando-nos de que devemos cuidar do mundo que nos sustenta. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Como você acha que as mudanças climáticas estão afetando as migrações animais em sua região? Você já teve a oportunidade de observar uma migração animal em primeira mão? Qual espécie migratória você acha mais fascinante e por quê? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.